Que jogo horrível, hein, cara? Que jogo horrível. De dois times horríveis. Depois do Antônio Oliveira ter mais de 15 dias para treinar aí, um luxo no futebol brasileiro, para protagonizar uma das partidas mais feias que eu já vi do Corinthians. E como atuação também, cara, vamos falar sobre isso. O Corinthians fica no empate 1-1, talvez até no lucro, né, com o Racing no Uruguai na estreia da Sul-Americana 2024. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais, cara. Que jogo feio, hein, velho? Que jogo feio de se ver, principalmente como torcedor do Corinthians. O primeiro tempo foi inexistente, não teve jogo. O Racing até foi um pouquinho melhor, teve alguns momentos melhores, né, dentro da partida. O Corinthians não se encontrou, nem no primeiro, né? No primeiro foi até pior, mas nem no segundo tempo também. No segundo tempo conseguiu um gol com o Roberto, após ter melhorado um pouquinho, né? Ter melhorado um pouquinho na partida, mas acho que foi muito na individualidade de Garro e de Roberto. Contou com falha do lateral deles e também do goleiro do Racing. Conseguiu abrir 1-0 com 25 do segundo tempo e tomar dois gols acima do Racing, cara. Que um foi o de escanteio, né? Que foi anulado por impedimento claro. E o outro numa tabela que, assim, o Corinthians ia terminar o jogo com uma linha de 5 e tomou uma tabela dentro da área, pô. E aí? É organizado esse time? Isso é sinal de organização? Não é. Vamos falar sobre atuações aqui que não dá para salvar praticamente ninguém. O Cássio foi mal nas reposições, mal nas saídas. No gol, acho que nem foi tanto culpa dele, mas talvez ele poderia fazer algo melhor ali. Talvez até com o pé, ele optou por cair, né? Mas não gostei. Mal. Fagner muito mal, desligado, como a maioria dos jogos ultimamente. O Félix Torres muito mal, a pior partida dele com a camisa do Corinthians. Disparado. Errou duas saídas de bolas ali, que é brincadeira. Ele queria entregar o gol pro Racing. Ele queria que a gente perdesse o jogo. Não é possível. É inacreditável a partida dele. Eu gosto, é um zagueiro que eu acho que tem potencial para ser titular do Corinthians, assim, sem dúvida. Um zagueiro que eu vejo qualidade, mas uma partida que ele fez hoje foi. Meu Deus do céu, cara. Vou poupar porque acho que ele tá com saldo positivo ainda, desde que ele chegou. Acho que mais atuou bem do que mal, né? Hoje foi a pior partida, mas já vimos boas partidas dele, então é uma partida ruim que tem que abrir o olho. O Gustavo Henrique pouco apareceu no primeiro tempo, no intervalo foi substituído pelo Fausto Vera, né? Para o Ranieri fazer a zaga, porque o Corinthians precisava ir para cima. O Hugo mal, saiu com amarelo no intervalo para o Bidu, que é um lateral que eu não confio, assim como é o Hugo, que é um lateral que eu não confio, e a gente vai voltar na mesma tona da lateral esquerda do ano passado, que é um a gente quer outro, é outro a gente quer um. Né? Ainda tem o Palácios para voltar, espero que o Palácios resolva essa lateral esquerda, porque é desesperador. Entra um, você quer o outro, entra outro, você quer um, entre os dois parece que não tem nenhum. Meio de campo. O Ranieri fez o que deu, mas achei abaixo, tanto como zagueiro quanto volante, né? É um cara que tem a confiança do Antônio Oliveira, mas não funcionou. O Bidon foi mal, né? O menino substituindo o Maicon, ganhou a titularidade. É uma joia do terrão. É um cara que eu acho que eu vejo potencial, mas que fez uma partida ruim. Achei que ele foi um pouco refém do esquema tático, né? Muitas vezes aberto pelo lado direito, que eu não entendi muito bem. É um cara que é versátil, mas para coisas circunstanciais, né? Não para você planejar o seu jogo. Ele é um segundo volante nato. Achei que foi refém do esquema ruim, né? Do coletivo ruim, mas foi mal também individualmente o Breno Bidon. O Garro foi bem, ele se salva, né, em muitos jogos do Corinthians, muitos jogos ruins ele sempre se salva, ele faz a dele, ele corre, ele arma, às vezes ele joga sozinho, mas ele joga, né? Então é um cara que tá cada vez mais cai nas graças do torcedor corintiano. O Wesley foi muito bem. O Wesley foi muito bem no primeiro tempo, mas também jogou sozinho. Achei que só ele e Garro jogaram bem no primeiro tempo, né? Só eles dois praticamente jogaram no primeiro tempo. O Wesley fazia jogadas, mas não tinha aproximação, não tinha alguém perto dele para ele fazer melhores escolhas, né? Então, às vezes ele segurava demais a bola, mas achei que individualmente ele até foi bem. Também acho que o esquema prejudicou ele. O time ficou muito espaçado no meio-campo, no ataque, assim, totalmente espaçado. O Pedro Raul foi mal, talvez pelo esquema, mas foi mal dentro do jogo, participou muito pouco. O Roberto se virou como deu, né? Começou como ponta, foi para 9, depois virou segundo atacante, virou ponta de novo, assim.
Eu vou falar sobre o esquema do Antônio Oliveira, mas acho que prejudica o Yuri na hora que ele tava no meio da área, ele fez o gol. Assim, o Yuri dentro da área, ele vai fazer o gol na fase que ele tá. Vem ajudando muito o Corinthians nessa sequência, né? Nessa recente sequência. E acho que ele é um dos caras que, assim, não movimenta, cara, não mexe. Às vezes é melhor não mexer no cara que tá em boa fase, que tá fazendo seus gols, né? E gols importantes, o Yuri Alberto vem fazendo. E fez mais uma vez contra o Racing, que seria da vitória se o Corinthians não fosse incompetente de tomar um empate. Mas o Yuri fez a parte dele. Dos caras que entraram, o Vera entrou mal de novo, vacilou no gol. O Vera, eu já cansei de gastar saliva com ele. O Bidu já falei. O PH entrou mal, o Pedro Henrique, né? Entrou mal, mas também entrou muito no finalzinho e acho que do jeito que o Corinthians estava ali, poderia ser qualquer um, ele ia jogar mal, né? Porque não tinha aproximação, o time não estava atacando mais, estava só defendendo. O Romero entrou bem. É impressionante como o Romero se vira no time do Corinthians. Lado direito, lado esquerdo, no meio, segundo atacante. Inclusive não gosto dele no meio, mas o Antônio Oliveira tem usado ele assim. Mas é um cara que se vira e é um cara que hoje não pode ser reserva do Corinthians. Para mim ele seria titular no lugar do Pedro Raul. O esquema aí é outra história, mas jogadores, o Romero não pode ser titular, é um cara que entra e faz a diferença, e quando estava titular fazia a diferença também. Então o Romerinho aí, o nosso paraguaio, para mim tem que ser titular desse time. Bom, vamos falar sobre Antônio Oliveira agora. Pior partida dele no comando técnico do Corinthians, disparadamente. Disparadamente. O cara teve mais de 15 dias para treinar, no que no Brasil é um luxo. Assim, é um luxo. Assim, claro que o Corinthians não queria ter esse tempo, o torcedor do Corinthians não queria ter esse tempo, mas que deveria ser importante para o Antônio Oliveira trabalhar bem o seu jogo e colocar em prática suas ideias com mais tempo, né? Com mais calma, né? Sem a pressa de ter que se preparar para um jogo oficial. Teve um jogo amistoso nesse meio tempo contra o Londrina, que foi 3-0, mas um 3-0 mentiroso, que não foi um jogo para 3-0 do Corinthians, não foi um domínio assim absurdo. Teve mais de 15 dias para treinar e insistiu Yuri Alberto e Pedro Raul, e insistiu em jogar o Yuri Alberto com o Yuri Alberto aberto, né? Mais de ponta do que de camisa 9 ou de segundo atacante. Quando ele colocou o Romero, eu achei que ele ia desfazer a ideia dele, abrir mão, porque estava dando errado, né? Já era 15 do segundo tempo e a ideia estava dando errado, muito errado. E ele não desfez. Ele colocou o Romero descentralizado e manteve o Yuri aberto. Assim, não dá. Não dá. Primeira coisa, com mais de 15 dias para trabalhar, tem que mostrar mais. Tem que mostrar mais. Ah, o time tem que estar pronto para ganhar a Libertadores. Não tem. Mas tem que mostrar mais do que mostrou no jogo contra o Racing, porque foi ridículo. Assim, o meio-campo não conseguiu jogar, o time estava muito espaçado, o Wesley estava sozinho, o Garra estava sozinho, o Yuri estava sozinho, parecia que todo mundo estava sozinho, que o time estava mal posicionado. O Bidol estava sozinho. Isso é culpa do treinador. Com mais de 15 dias, aí não tem individualidade que salve, é o treinador, a culpa é do treinador. Segundo ponto, ele insistiu com o Yuri Alberto e Pedro Raul, beleza. É a opção de jogo dele. Tudo bem. É a opção de jogo do cara. A gente tem que respeitar e analisar depois dele ter tempo para executar isso aí. E ele teve 60 minutos para ver que deu errado. Esse esquema com dois centravantes e um centroavante aberto, né, em vez de ser dois atacantes. Não vejo problema em Roberto e Pedro Raul jogarem juntos, mas não assim. Vejo um como um atacante, outro como um segundo atacante, ou os dois lá e dois abertos, assim, do jeito que tá, você colocar o Yuri aberto é perder um cara. Não é porque ele tem velocidade, que ele ataca espaço, que ele tem que jogar aberto. Ele pode fazer esse facão centralizado, né? Isso não muda esse potencial que ele tem. E ele insistiu nisso, e quando ele colocou o Romero, achei que ele ia mudar, ele manteve, o que pra mim ele trocou 6 por meia dúzia, então ele manteve o erro que já estava acontecendo, né? O time não estava bem, e ele manteve essa ideia. Gostei da alternativa de colocar o Vera, apesar de ter entrado mal, e recuar o Ranieri. Gostei, isso acho que é um ponto positivo, né? Não melhorou a saída de bola porque o Vera entrou mal, aí já não é culpa dele, né? Aí é culpa do individual. Talvez seja culpa dele insistir nesse jogador, que claramente já não tá dando no Corinthians mais, não tá com a cabeça no Corinthians. E sobre o resultado, eu acho que o empate é bom. Olhando o jogo, o empate é bom. O Corinthians talvez merecesse perder o primeiro tempo por 1-0. Depois que fez 1-0 numa jogada individual ali do Garro com o Yuri Alberto, estacionou, entrou o Kaká, que assim, inacreditável, né? Ele no lance do gol, inclusive eu não falei sobre ele, ele no lance do gol dormiu. Os caras estavam na frente dele, toquinho por cima e o caramba, e o maluco finalizou livre, com uma linha de 5 dentro da área. Não existe, né? Mas acho que não vale tanto
tanto falar do Kaká aqui, mas mais sobre o resultado. Assim, o resultado foi bom, jogar fora de casa, do jeito que jogou, ou melhor, não jogou, né? Jogar fora de casa, assim, numa estreia. O resultado é bom, apesar das circunstâncias do jogo, de ter tomado empate no final, mas que é péssimo pro Corinthians, né? Visando a classificação pro grupo, enfrentou um time muito fraco, que é o Racing. Assim, eu não posso falar que um time é muito fraco sem ver o time jogar, certo? Por isso que eu não falei isso antes. Mas o Racing é um time muito fraco. É um time que foi o 8º colocado do campeonato uruguaio. 8º colocado. E conseguiu a vaga, parece que na última rodada, se eu não me engano, a transmissão falou. Aí agora fugiu da minha cabeça a informação. Assim, não dá. Um time com muito menos investimento. Os caras tecnicamente, assim, como coletivo, tá? Tem que ver se os caras são organizados ou não. É outro ponto, que eu não vejo os caras jogarem. Mas tecnicamente é muito fraco. O árbitro colaborou, sim. Deveria ter dado amarelos dentro do jogo. Não deu. Mas, assim, é um time que bate e a bola longa. Simplesmente, um time limitado, extremamente limitado. E o Corinthians empatar com um time desse é inacreditável. Ainda mais tomar 2 gols de sequência depois de ter dormido, depois de abrir 1-0 fora de casa, né? Assim, é só coisa pior. Não melhora. Mas olhando que o Corinthians produziu 1-1, sair com um ponto de lá, bobear até lucro, tá? Bobear até lucro. Porque se continuar atuando assim, nem se classifica na fase de grupos. Num grupo que é, pra mim, o total favorito, ou divide com o Argentinos Júnior ali, né? Talvez não se classifique do jeito que tá. Assim não dá. Vai pegar o Nacional agora e tem a obrigação de ganhar dentro de casa. Vai receber o Nacional, né? Pela segunda rodada da Sul-Americana. E tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, porque o resultado e a atuação desse jogo aí, assim, inacreditável. Somar um ponto assim, você de cabeça fria, que eu ainda não tô, mas acho que eu vou olhar com melhores olhos depois de ter visto o futebol que o Corinthians de Antônio Oliveira praticou na noite desta terça-feira. Mas quero saber de você, deixe aí nos comentários sobre atuações, sobre Antônio Oliveira, deixe aí nos comentários, também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo, tchau!